Mulheres amadas e sagradas, é uma honra estar aqui, né? Vim nesse canal aqui que dá para falar um pouquinho mais solto e um pouquinho mais longo também, né? Tô com uma colinha aqui do lado porque hoje eu venho falar aqui na verdade, do meu histórico, do meu caminho profissional. Porque recentemente, né, vem algumas mulheres vêm me perguntando quais cursos eu fiz, de onde eu vim, né? Então, para deixar registrado aqui, venho aqui, né, fazer esse vídeo. E o meu caminho, né, assim como de todas nós, é um caminho único, que não começou hoje, né? São mais de 40 anos aí de vida e de trajetória profissional aí, né? 35, 30 e tantos anos de caminho profissional. Hoje, para além da terapeuta, eu digo que eu sou guia de mulheres, né? Eu conduzo, eu ajudo essas mulheres a atravessar processos, ciclos, momentos, sintomas, né? Então, hoje eu tenho método, né, para poder conduzir aí o meu trabalho. E por isso ele acaba sendo assim, não é um protocolo único, né? Eu não sou apenas uma terapeuta em Ayurveda, eu não sou professora de Ayurveda, né? Hoje realmente a minha conexão maior e a minha missão, assim, são com mulheres, tá? E aí, né, para começar a falar desse caminho profissional, eu vou voltar ali na origem, né? E um pouco dessa escuta, né? De onde vem também essa escuta. Então, a minha primeira formação acadêmica, ela foi em serviço social. Eu sou assistente social de formação desde os 21 anos. Comecei muito novinha lá na minha faculdade, com 17 anos, com 21 eu já, né, estava ali formada, trabalhando na área. Eu trabalhei cerca de 11, 12 anos depois de formada, mas fiz o estágio ali desde o segundo ano da faculdade, então são quase 15 anos dentro do serviço social, que é uma profissão, assim, que eu tenho muito no meu coração, assim, né, que eu tenho muita gratidão. Ó, temos uma intrusa aqui que tá atrapalhando. E então a minha primeira formação, né, profissional foi essa. Aí chegou um determinado momento que eu decidi mudar de área por alguns motivos, né? Primeiro que o meu pai havia ficado doente, eu já tinha uma intenção ali de engravidar. E aí eu saí da área do serviço social e fui trabalhar com o meu pai na representação comercial de roupa infantil, né? Então eu fazia ali, na verdade, a gestão financeira, administrativa, além também de atender, né, os clientes lojistas, atacado, enfim. Menos de um ano depois que eu saí, né, saí do serviço social, estava ali trabalhando com meu pai. Menos de um ano depois, eu e meu ex-companheiro abrimos uma loja virtual de roupa de bebê, de roupa infantil. Essa loja virtual, ela durou aí cerca de 7 anos. Tivemos aí em torno de 4, 5 funcionárias durante esse processo. E de novo ali, né, eu ali fazendo toda uma gestão financeira, mexendo com planilhas e vendas e compras, eu comprava, né, também ali para loja, enfim, gestão de pessoas, né? E, e até que a minha virada de chave, né, dentro das terapias foi após um diagnóstico, que eu já falei aqui algumas vezes, que perto ali dos 35 anos, eu recebi um diagnóstico de uma doença crônica, autoimune, sem cura, tal, e eu neguei, não aceitei esse diagnóstico, eu não tenho, não quero, obrigada,
que transmute, né, em luz e saúde. E eu não aceitei esse diagnóstico e fui buscar alternativas naturais. E aí, nisso, encontrei aí, né, comecei como cliente, né, em medicina chinesa, acupuntura, yoga, aromaterapia. Então, eu comecei ali a buscar, né, esses caminhos naturais, a olhar para a alimentação, a olhar, né, para as emoções, nesse momento. Como eu, por exemplo, né, eu cheguei a ficar sem conseguir estender uma roupa ou fazer uma comida para o meu filho, sem dirigir, né? E, e eu consegui reverter isso de forma natural, sem remédio e tal. E eu acreditava muito nesse caminho. E aí eu decidi que eu ia estudar alguma coisa. Eu falei, eu vou estudar alguma coisa. E tudo tava ali, né? O meu caminho tava muito pro yoga. Já tinha pesquisado todas as formações de yoga que tinha aqui perto, né? Ao meu redor, assim, já tinha ali escalado o top 3 das formações de yoga que eu iria fazer, porque o yoga realmente transformou muito a minha vida, né? E até que uma amiga, uma irmã maravilhosa, falou: Você já ouviu falar em Ayurveda? Não sabia nem pronunciar Ayurveda. Falei, não. Aí eu comecei a buscar, né? Comecei a pesquisar. E poucas semanas antes de começar uma formação, né? A primeira formação que eu fiz em Ayurveda, já, a turma meio que já tava fechada e tal. E eu olhei aquilo e falei, gente, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso. Eu nem sabia o que era. E na época eu estava encerrando a empresa, já em processo de separação. Minha vida tava, eu não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar para fazer essa formação, porque eram quase R$ 600 por mês, eu não tinha de onde tirar. Mesmo assim, eu meditei muito, eu pedi muito para Deus me ajudar, e eu tive a coragem de assumir aí, parcelei em 12 vezes no cartão, ralei para pagar, mas eu fiz essa formação, né? Então, foi um processo difícil de tomar essa decisão, porque eu não tinha de onde tirar, né? Assim, a minha situação financeira tava a pior de todo o momento da minha história de vida. E mesmo assim, eu acreditei e fiz essa formação. Logo na primeira aula, parece que foi um download, assim, né? Tudo começou a fazer, assim, muito sentido. Muito sentido. E aí tiveram 2 momentos, né, assim, muito importantes. O primeiro foi, uma das máximas do Ayurveda, né, logo nas primeiras aulas foi, tudo que você coloca no seu corpo, o corpo absorve. A pele é o maior órgão do corpo. E fez muito sentido para mim, porque eu tenho um histórico de alergia de pele, a parfum, né, que tem em tudo. E ali naquele momento, tudo fez sentido. Eu já usava, assim, produto hipoalergênico, hidratante sem perfume, sem cheiro, já usava essas coisas de farmácia. A partir dali, eu comecei a comprar todos os cursos que tinha disponível para mim na época de cosmética natural. Tanto que hoje, 80% dos produtos, né, de autocuidado, de higiene que eu uso, sou eu mesma quem produzo. Mas eu uso praticamente 100% de produto natural, né? Eu não desde então, eu não uso mais shampoo, condicionador, hidratante, perfume, sabe? Várias coisas eu não uso mais esses cheios de petrolato, de microplástico, de parabenos. Então, assim, já não parfum, né? Que é uma das coisas que realmente já foi diagnosticado que eu tenho alergia. Enfim, fez todo sentido. Um segundo momento, dentro da formação ainda também, que fez todo sentido para mim, já foi mais pro final da formação. A aula de saúde da mulher, o módulo, né, de saúde da mulher. E a professora convidada era a Carol, do Instituto de Ginecologia Natural.
E ali mesmo na aula, assim, foi um despertar, né? Várias coisas, que a nossa vulva é autolimpante. E aí a gente aprendeu, né, ali já os remedinhos, óvulo vaginal, pomadinhas, como cuidar. Eu saí dessa aula produzindo os óvulos vaginais, ainda na formação de Ayurveda, nem tinha feito nenhum curso ainda de ginecologia natural. Óvulos esses que eu vendo até hoje, produzo, uso, vendo, as mulheres me procuram, né, pra usar. Eu até fico devendo aí, porque não consigo dar conta de tudo, né? E então, assim, foi muito especial. Aí, assim, indo para uma parte prática, né? Eu fiz a formação com o Andrés, do Saúde Elementar. Eu estudei com Dr. Danilo Maciel, fiz quase todos os cursos dele de fitoterapia, né, aplicada com Ayurveda, até com aromaterapia também que ele tem. Estudei com o Matheus Macedo, que também, né, tinha ali uma aula dele de estudos, né, de mentoria ali de estudos clínicos. Eu participei um ano desses estudos clínicos, consumi também muito vídeo, muito livro, muita aula também, né? Já fiz vários cursos assim também com a Laura Pires, né? Tanto voltado para a mulher, para a saúde da mulher, longevidade, menopausa, quanto a Ayurveda. Consumo bastante também a Marise, que é uma nutricionista reconhecida, né? Enfim, já assisti todo mundo aí que já consumi, já estudei com todo mundo aí que é referência no Ayurveda no Brasil. Mas eu considero mesmo um mestre para mim do Ayurveda o Edson Osório, que se tornou um amigo, um parceiro de trabalho aí com ele, né? Já há uns 3, 4 anos pelo menos. O curso dele de remédios caseiros, eu fiz na sequência quando eu terminei a formação, na sequência eu já conheci o Edson. E eu não conheço o curso melhor em Ayurveda do que o curso de remédios caseiros do Edson, assim. Realmente mudou, assim, virou uma chave para mim. E aí eu fiz todos os cursos que ele tem por várias vezes, porque eu já fui suporte dele, hoje eu acompanho, né, as consultas online que ele faz, né, faço toda a intermediação, eu que levo, né, as indicações para as pacientes, né, para quem ele atende, enfim. Então, o meu caminho com a Ayurveda tem aí vários detalhes, mas, né, muita coisa, foi um pouco esse, né, então tem aí esse caminho. E aí, desde também, né, que eu comecei todo esse processo, eu já fui muito em cima da aromaterapia. Tem uma coisa que quase ninguém sabe, né? Eu tenho vários cursos em aromaterapia. E eu faço, por exemplo, sinergias, né, com óleos essenciais e tal, para jovenzinhos, né, crianças e adolescentes com TDAH, com autismo, faço sinergias para as mulheres, que geralmente eu faço isso sob encomenda, para pessoas mais ali específicas. Eu não dou conta de fazer tudo que eu gosto e tudo que eu sei. Mas, e outra, assim, né, a aromaterapia hoje, ela se tornou um mercado um pouco distorcido, assim. Eu acredito muito nisso, quando eu saio, eu levo um remedinho ayurvédico e uns óleos essenciais, que são os meus remédios hoje, né? Então, eu acredito muito nisso, mas não é algo que eu fico divulgando, mas eu coloco em prática em tudo. Por exemplo, cada cosmético que eu faço, além dos produtos naturais, e você não colocar petróleo na sua pele, não colocar toxina na sua pele, eu penso exatamente o que vai ali trazer dos benefícios também da aromaterapia para aquele produto. E aí entra também uma questão pessoal, né? O último curso que eu fiz de aromaterapia na verdade eu tô nas últimas aulas ainda assistindo, aromaterapia para TDAH. Meu filho tem um diagnóstico aí de um pouco mais de 2 anos de TDAH, e eu nunca mediquei ele. Eu trato ele, né, com Ayurveda, praticamente com Ayurveda e aromaterapia. Então, é um caminho, né, também
que realmente é isso, não dou conta, não é uma área que eu fico ali divulgando e que eu vou trabalhar necessariamente agora com isso, mas eu trago tudo isso em cada produto que eu vou fazer, cada mulher que eu atendo, cada coisa que eu escuto, né? Eu tenho aí esse olhar integrativo. Vamos à ginecologia natural, né? Que é também um pilar gigante no meu trabalho. Ginecologia natural, como eu disse, começou ali na formação da Ayurveda, né? Há quase 7 anos atrás. E aí, depois que passou, né, a formação, eu me conectei ali com a Carol, fiz o curso de terapeuta em ginecologia natural da Carol, mas eu já fiz 2, 3 cursos da Belside, que é uma ginecologista moderna que trabalha com a ginecologia natural. Fiz uma formação no Spa do Útero, com a Marina Almeida, que ela traz, né, para além das práticas técnicas, né, para além dos sintomas físicos, a gente olha para a mulher nesse olhar ancestral, sistêmico, energético, de padrões. E para mim também foi assim incrível essa formação, né? Lá com a Marina, tá? Algo que eu gosto muito de trabalhar, que parece que assim chegam muitas mulheres para mim nesse lugar, é a sexualidade, né? Não é a sexualidade voltada para esse tantra moderno, não é isso. É algo assim mais para a vida real mesmo, né? Então, gosto muito também, né? E me conecto muito e estudo muito também sobre sexualidade, né? Tem também uma outra formação que, na verdade, muita coisa começou dali e que foi a primeira mestra, assim, que eu tive, né? É a terapia sistêmica de ambientes, né? Na verdade, eu já fiz 2 vezes a formação de tão incrível que é a TSA. A Lu Santos, que é quem desenvolveu, né, esse método e essa formação, ela é uma mulher incrível. E ela foi a primeira que começou, assim, o meu primeiro caminho de autocuidado, de autoconhecimento foi ela. E aí ela começava primeiro a falar da energia da casa, né? Fazia uns movimentos ali de destralhe, de olhar para a casa como espelho, né? De nós mesmas. E aí eu fui fazendo ali todas as jornadas gratuitas, porque na época também não tinha muito dinheiro. Mas eu tava dentro de uma plataforma onde ela dava algumas aulas e na hora, assim, eu me apaixonei, né? Pela Lu. E fui acompanhando a Lu desde tipo 2019, né? Bastante tempo. E a Lu foi a primeira pessoa que me voltou, que me trouxe uma conexão de volta com as plantas, com os cristais, com limpezas energéticas sutis, né? Ela trouxe muito esse lugar, sabe? Que para mim, de novo, parecia um download, assim, fez todo sentido. E eu me conectei tanto com a Lu que eu também fiz parcerias de trabalho com ela, né? Eu revi, ajudei ela ali, né? Na revisão dos cursos que ela tinha, Casa Próspera, Destrale. Então, assisti também, né? Já fiz todos os cursos dela, inclusive a formação, por 2 vezes, de tão incrível que é, né? E eu tenho até um vídeo que eu falo sobre esse caminho, essa conexão com a Lu, pra eu não me estender tanto, porque a Lu eu sou apaixonada por ela. Desculpem, não vou voltar aqui, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos grandes aqui. Enfim, então, esse foi o meu caminho com a TSA. E aí, uma coisa também que eu gosto muito, e que eu não falo, não divulgo, né? Além da fitoterapia, claro, que eu fiz vários cursos de fitoterapia durante esses anos, tanto fitoterapia na visão do Ayurveda, quanto cheguei a fazer uma pós-graduação, mas eu não concluí essa pós-graduação em fitoterapia, né, clínica.
Mas fiz ali, eram 2 anos, eu fiz 1 ano e pouco, tal, aí por vários processos aí acabei não concluindo. Mas uma coisa que eu tenho gostado muito também e que eu tenho estudado muito, principalmente nesse último ano, é alquimia e perfumaria ancestral. É algo que eu gosto muito, né? Então, alquimia já fiz, né, o curso de alquimia das plantas com o Joel Aleixo, né? E com a Palmira Margarida, que é uma perfumista, alquimista também. Eu já fiz todos os cursos da Palmira Margarida, né? Porque eu acho ela, assim, incrível. E, fora tudo isso, né? Tem um caminho de busca do feminino. Para mim, a questão do feminino, ele é importantíssimo. Então, ao mesmo tempo que eu tô ali estudando várias coisas na prática, eu fico tentando entender de onde vem esse lugar, né? As deusas, quem foram essas deusas, de onde elas surgiram, o que a história fala. Então, por exemplo, eu fiz já, né, o curso da Morena Cardoso, que é uma super intelectual, que fala muito desse lugar, dos corpos femininos, né? De uma base até um pouco política, ideológica, filosófica. Então, é algo que eu sou apaixonada. Os próprios cursos da Palmira Margarida, né? Além da parte prática, técnica da perfumaria, né? Também ali dos óleos essenciais, é muito voltado também para essa conexão, para essa história da mulher no mundo ancestral, né? E de se reconectar com a gente mesmo. E aí é isso, assim, né? Eu tenho essa conexão com cristais, com ervas, né? Com oráculos. Já estudei bruxaria natural, já estudei e continuo estudando tarô. Sou uma apaixonada por astrologia, mas não vou não vou me ousar por enquanto estudar astrologia, né? Mas, por exemplo, cristais, tarô, própria bruxaria natural, eu trago isso pro meu dia a dia, pra minha vida, pro meu trabalho. O pêndulo, né? Que a Lu Santos me trouxe lá em 2019, eu uso, né, ali a radiestesia, o pêndulo para poder me direcionar. Então eu tenho um caminho também espiritual de conexão ali sutil muito grande, né? Então é complicado assim, né? Eu dizer assim: "Ah, Mariana, o que você faz?" Então eu trago esse vídeo aqui para mostrar que não é simples assim responder o que eu faço ou com quem eu estudei, porque é todo um caminho trilhado. E todo esse caminho que eu trilhei, eu percebi que sim, uma consulta, um atendimento ali específico, pontual com uma mulher, ele transforma, ele dá direção. Mas ele não muda a raiz, não muda ali o padrão, sabe? Eu acredito em algo mais profundo, que para mim é isso. É um pouco de tudo isso. E com todo esse histórico, né? Eu senti a necessidade de criar um método que eu já coloquei em prática na minha vida, na vida dessas centenas de mulheres que eu acompanhei durante esses mais de 6 anos aí de caminho, né? Dentro da terapia, fora os outros caminhos, né? E então eu senti essa necessidade de formatar, né? De construir algo mais conciso, né? Algo que realmente transforma. Então é um caminho onde eu ajudo essa mulher a atravessar, sair de um lugar e quando ela atravessar esse caminho, ela vai se tornar uma outra mulher. Ou vai voltar a se conectar com a mulher que ela é de verdade. Então esse vídeo foi para contar um pouquinho, né, dessa trajetória, que ó, deu já 25 minutos de vídeo. Gente, eu não sou, né, influencer, não sou profissional, não tenho aqui várias
coisas tecnológicas aqui, então sim, é um vídeo caseiro, simples, sem roteiros, assim, sem, né? Mas é do fundo do coração, para vocês poderem me conhecer um pouquinho mais, se conectar um pouquinho mais com o meu trabalho. E quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais desse método, dessa travessia, ou quer começar ali a se reconhecer, eu tenho a sessão Reconhecer, que ela é esse primeiro caminho ali de conexão, de começar a se reconhecer também. Pode me chamar, espero voltar aqui com mais vídeos para poder ir trazendo isso para vocês, né? Então espero poder seguir com esse caminho aqui por aqui. E é isso. Agradeço a atenção. Grande beijo.